Slava Ukraini, sou Anita Morgundes, do coração da Ucrânia. Nesta edição, veremos... Rússia lança ataque massivo contra a Ucrânia, focando em instalações de energia. Apoio internacional chega à Ucrânia enquanto continuam os ataques e as tensões políticas. Trump e a política global, sanções, negociações e mobilização militar. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar este vídeo. Encontre-nos no Facebook e no YouTube como UATV Espanhol. Já chegaram os primeiros relatos sobre a situação nas regiões após o ataque russo. Kiev e sua região, Vinícius, Dnipro, Odessa, Zaporíjia, Poltava, Sumi e outras regiões estão sendo atendidas. Em todos os lugares, equipes de reparo foram mobilizadas. O Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia e todas as forças necessárias estão atuando. A Rússia utilizou mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e mais de 300 drones de ataque, enquanto as forças de defesa aérea ucranianas conseguiram interceptar uma parte significativa dos objetos, graças também aos mísseis recebidos recentemente. O ataque provocou interrupções no fornecimento de eletricidade, aquecimento e água, afetando especialmente diversos prédios residenciais em Kiev. As equipes de reparo, o Serviço Estatal de Emergências e todas as forças necessárias foram mobilizadas para restaurar os serviços essenciais. O governo ucraniano enfatiza a importância de que os funcionários, as autoridades locais e as empresas de energia permaneçam no país, trabalhando para ajudar a população e estabilizar a situação. Além disso, ressaltam a necessidade de que a comunidade internacional não ignore a agressão russa, que continua causando destruição e colocando vidas civis em risco. A Rússia lançou ataques massivos contra a Ucrânia na noite de 20 de janeiro, tendo como alvo principal instalações de energia. O agressor utilizou drones, mísseis balísticos e de cruzeiro, provocando explosões que foram ouvidas em Kiev e sua região, Rivne, Kharkiv, Dnipro, Zaporíjia, Odessa, Vinícius e Cherkasy. Como consequência, no distrito de Bucha, na região de Kiev, um homem de 50 anos morreu e outra pessoa ficou ferida na capital. Após o ataque, 5.635 prédios de vários andares em Kiev continuam sem aquecimento. Quase 80% deles são casas que já haviam recuperado o serviço após o bombardeio de 9 de janeiro, e a margem esquerda da cidade ficou parcialmente sem água. Em Dnipro, 2 mulheres ficaram feridas, enquanto na região de Odessa, um objeto de infraestrutura energética foi danificado e um drone atingiu um prédio residencial. Os cortes de eletricidade, água e aquecimento também afetam a infraestrutura social, que opera de forma autônoma, e os trens do metrô circulam com alterações no horário. 3 pessoas ficaram feridas em consequência do ataque russo na região de Zaporíjia, informou o chefe da administração militar regional, Ivan Fedorov. Segundo suas declarações, em um único dia, os ocupantes russos lançaram 789 ataques contra 39 localidades. O inimigo utilizou aviação, drones, lançadores múltiplos de foguetes e artilharia. No total, durante o dia, foram registrados quase 100% de danos em residências, veículos e estruturas de infraestrutura. A propaganda russa utiliza inteligência artificial para criar vídeos falsos, supostamente, com militares ucranianos. Neles, reclamam da falta de alimentos e equipamentos e promovem a ideia de que a resistência é inútil, conforme informa o Centro contra a Desinformação do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia. Os propagandistas usam vozes sintetizadas e atuações emocionais ensaiadas para gerar confiança e desmoralizar os ucranianos. Além disso, são divulgadas mensagens falsas sobre a suposta entrega, por parte da Ucrânia, de dados de inteligência distorcidos aos Estados Unidos e sobre um apagão total nas regiões ocidentais. O objetivo dessas falsificações é desacreditar a Ucrânia e minar a moral da sociedade. Durante a noite de 19 para 20 de janeiro, a Ucrânia enfrentou um ataque massivo com drones e mísseis vindos de várias direções. As defesas aéreas conseguiram neutralizar a maior parte dos alvos, minimizando o impacto sobre a população civil e as infraestruturas críticas.
Com a Força Aérea, a Defesa Antiaérea, a Guerra Eletrônica e grupos móveis de fogo na linha de frente para neutralizar ameaças, foram registrados impactos e ataques em várias áreas, sendo Kiev a principal zona afetada, enquanto algumas informações ainda estão em processo de verificação. Recomenda-se monitoramento contínuo, atualização dos números oficiais à medida que os dados de inteligência e defesa forem verificados, avaliação dos danos para coordenar apoio e reconstrução. As forças de defesa da Ucrânia eliminaram mais 1.130 militares russos no último dia, conforme informa o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia no Facebook. Além disso, os defensores ucranianos destruíram 6 tanques, 6 veículos blindados, 60 sistemas de artilharia e 925 drones de nível tático operacional. Desde o início da invasão em grande escala, o exército russo já perdeu, no total, 1.228.570 soldados. Também foram destruídos um lançador múltiplo de foguetes, um sistema de defesa antiaérea, 191 unidades de veículos automotores e 3 unidades de equipamento especial. O governo da Dinamarca não estará representado no Fórum Econômico Mundial em Davos devido ao agravamento da situação em torno da Groenlândia. Foi o que informaram os representantes da organização, que destacaram que cada país convidado decide de forma independente sobre sua participação. O fórum acontece em um contexto de crescente tensão internacional devido às ações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, incluindo os conflitos comerciais e as declarações sobre a possível anexação da Groenlândia. Espera-se que a política dos Estados Unidos seja um dos temas-chave na discussão em Davos. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, informou sobre um amplo apoio energético recebido de parceiros internacionais durante o mês de janeiro. A informação foi publicada em sua conta no Facebook. Segundo suas declarações, a Bélgica entregou 22 caldeiras móveis e 3 geradores para Kyiv, Odessa e Fastiv. A organização tcheca Postbellum adquiriu 36 geradores que foram enviados para várias cidades ucranianas, incluindo Lviv, Kyiv e Kherson. A Embaixada da Ucrânia na Bulgária garantiu a entrega de outros 17 geradores. A organização dinamarquesa Bevar Ucrânia anunciou que forneceu potentes fontes de alimentação ininterrupta e um gerador para um dos hospitais de Kiev. Croácia, Moldávia e Geórgia enviaram geradores para a região de Sumi. Além disso, a União Europeia decidiu entregar à Ucrânia 445 geradores, enquanto Noruega, a Alemanha, a Áustria e Reino Unido destinaram centenas de milhões de dólares e euros para a estabilização energética do país. Em uma reunião em Davos, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, convidou o secretário-geral do Conselho da Europa, Alan Berset, para visitar a Ucrânia em um futuro próximo. As partes discutiram as principais áreas de cooperação, em particular a criação de um tribunal especial para o crime de agressão contra a Ucrânia, o trabalho da Comissão Internacional para a Análise de Reivindicações e outros mecanismos para responsabilizar a Rússia. Segundo o ministro, o ano passado foi uma etapa importante para colocar em funcionamento a infraestrutura legal, e espera-se que em 2026 ela esteja operando plenamente. A Rússia deve compreender claramente que a responsabilidade é inevitável, destacou Andriy Sybiha. Entre os dias 17 e 19 de janeiro, as forças de sistemas não tripulados realizaram ataques eficazes contra alvos militares e elementos logísticos do inimigo. Entre os alvos confirmados atingidos estão depósitos de drones, lançadores múltiplos de foguetes, sistemas de defesa aérea e outros. Os ataques foram realizados por meios de longo alcance pelas forças do Centro Independente do SBU, pelo Batalhão Kairos da Brigada Independente Pássaro de Magyar e pela Brigada Independente Nêmesis. E em coordenação com o recém-criado Centro de Ataques Profundos do Agrupamento das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia. Em um movimento polêmico, o ex-presidente Donald Trump teria convidado 49 países e a Comissão Europeia para entregar o Arado da Paz para Gaza, com a Ucrânia entre os convidados, mas ainda sem resposta oficial. A ideia é criar um fórum internacional focado na paz, respeito a Gaza. Embora a lista de convidados não seja definitiva e vários países ainda não tenham confirmado o recebimento do convite. Enquanto uma possível cerimônia de assinatura em Davos poderia anteceder consultas para revisar as condições de adesão.
As notícias se baseiam em fontes próximas e publicações em redes sociais, com referências a Bloomberg e outros meios de comunicação. Diante da ausência de uma confirmação oficial que seja plenamente completa, um cenário que acaba por intensificar consideravelmente as tensões políticas sobre os critérios estabelecidos para a participação e o seu consequente impacto direto nas complexas relações diplomáticas regionais. O retorno de Donald Trump à Casa Branca marcou uma reviravolta radical na política interna e externa dos Estados Unidos. Desde o primeiro dia, o ex-presidente implementou medidas contundentes nas áreas migratória, econômica e de defesa, enquanto buscava reposicionar o país no cenário internacional. Suas decisões impactaram não só os Estados Unidos, mas também aliados e adversários em todo o mundo, do Oriente Médio à América Latina e Europa. Essa reportagem analisa os principais marcos de sua administração, suas promessas de campanha e as operações que redefiniram a estratégia dos Estados Unidos sob sua liderança. No próprio primeiro dia após retornar à Casa Branca, Donald Trump declarou estado de emergência na fronteira, cancelou todos os benefícios estaduais para imigrantes ilegais e suspendeu o programa de acolhimento de refugiados. Ele ordenou a retomada da construção do muro na fronteira com o México e assinou uma lei para abolir a cidadania por direito de nascimento. No decorrer de um ano, mais de 600 mil pessoas foram deportadas dos Estados Unidos e quase outros 2 milhões deixaram o país voluntariamente. No dia 2 de abril, na chamada Quarta-feira Negra, o presidente dos Estados Unidos anunciou um forte aumento nas tarifas comerciais. As tarifas mínimas sobre produtos importados para os Estados Unidos foram fixadas em 10%. Nosso país e seus contribuintes foram enganados por mais de 50 anos, mas isso não acontecerá novamente. Isso não acontecerá novamente. Em poucos minutos, assinarei uma ordem executiva histórica que introduz tarifas recíprocas contra países de todo o mundo. Recíproca. Trump declarou abertamente que iria estabelecer uma nova ordem mundial. A direção do Oriente Médio se tornou para ele uma oportunidade de se mostrar como um político capaz de alcançar resultados rápidos. Em setembro, o chefe da Casa Branca apresentou um ultimato duro aos militantes do Hamas, instando-os a libertar todos os reféns israelenses e aceitar um acordo de cessar-fogo. E já em 3 de outubro anunciou o fim oficial da guerra. Posteriormente, com sua mediação, foram assinados acordos de paz entre Ruanda e Congo, Camboja e Tailândia, Azerbaijão e Armênia. A administração Trump adotou uma postura dura em relação ao Irã. Além de impor o maior pacote de sanções, em junho de 2025, a Força Aérea lançou um ataque contra instalações do programa nuclear iraniano. Essa operação representou um golpe doloroso, não só para o regime iraniano, mas também para a reputação de seu parceiro estratégico, Moscou. A operação especial das Forças Armadas dos Estados Unidos na Venezuela deu outro golpe em Putin. O ditador do Kremlin não conseguiu proteger seu aliado-chave. O hemisfério ocidental é uma vasta região geográfica que compreende a metade da Terra situada a oeste do meridiano de Greenwich, abrangendo integralmente os continentes das Américas do Norte e do Sul, além de partes significativas da Europa, África e Antártida, sendo delimitado pelos oceanos Atlântico e Pacífico, em sua extensão que vai desde o Polo Norte até o extremo sul do globo terrestre, representando uma área de imensa diversidade cultural, econômica e biológica, fundamental para a história da humanidade. Todas as capacidades militares da Venezuela ficaram paralisadas e as Forças Armadas dos Estados Unidos capturaram Maduro com sucesso no meio da noite. Durante esse mandato de Trump, também ocorreu o fechamento do governo mais longo da história dos Estados Unidos. Por 43 dias, prolongou-se a paralisação parcial do funcionamento do governo federal. Donald Trump anulou 90 decretos de seu antecessor, Joe Biden, exigiu o fechamento da Agência Humanitária Americana, USAID, e ordenou o fim da participação. Trump exigiu com firmeza que os aliados aumentassem os investimentos em defesa. Pedi que aumentassem os gastos até 5% ao longo de vários anos, e eles estão elevando para 5%. É um grande salto em relação aos 2%, e muitos nem sequer pagavam esses 2%, então acho que isso será uma conquista muito grande. Colocar fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia em 24 horas foi uma das principais promessas de Donald Trump durante a campanha eleitoral. Mais tarde, o presidente dos Estados Unidos reconheceu que tudo acabou sendo muito mais complexo do que ele havia imaginado. Donald Trump se reuniu em várias ocasiões com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e com os líderes dos países europeus parceiros de Kiev. Por iniciativa dos Estados Unidos, foram realizadas 2 rodadas de negociações na Arábia Saudita. Os americanos se reuniram tanto com a delegação russa quanto com a ucraniana. Em maio, começaram as negociações entre as delegações ucraniana e russa em Istambul. E em agosto, o chefe da Casa Branca realizou negociações com Putin em Anchorage, no Alasca.
Mas durante todo esse tempo, o Kremlin não aceitava nem mesmo um cessar-fogo de 30 dias. Apresentavam ultimatos deliberadamente inaceitáveis e de toda forma tentavam ganhar tempo. E a todas as iniciativas de paz respondiam com bombardeios massivos contra cidades ucranianas pacíficas. Eu tinha boas relações com Putin, mas agora tô muito decepcionado com ele. Muito decepcionado. Resolvi 8 guerras. Achei que acabar com a guerra na Ucrânia poderia ser uma das tarefas mais fáceis. Só no último mês, os russos perderam 31 mil soldados. Além disso, a economia deles está em péssimas condições. Acredito que no final vamos resolver essa questão. Pena que não dá para fazer isso mais rápido. Já em outubro, os Estados Unidos impuseram sanções contra os gigantes do petróleo russos. A Rosneft e a Lukoil, junto com suas subsidiárias. Isso colapsou a exportação de recursos energéticos russos até mesmo para a Índia, um país que tinha sido um dos principais importadores de petróleo russo. E desde o começo do ano, Washington começou a agir seriamente contra a frota fantasma de petroleiros que ajuda a Rússia, Irã e Venezuela a comercializar petróleo driblando as restrições ocidentais. Os Estados Unidos já prenderam vários desses navios e declararam: o que vem a seguir ainda está por vir. A maioria dos especialistas concorda que o próximo ano do mandato de Donald Trump será decisivo e que os resultados das eleições para o Congresso dos Estados Unidos se tornarão a principal avaliação da eficácia do trabalho da atual administração. Entre os dias 19 e 20 de janeiro, a Rússia lançou um ataque massivo contra a Ucrânia com mísseis balísticos de cruzeiro e mais de 300 drones de assalto, direcionados a instalações de energia, infraestrutura crítica e áreas urbanas. As defesas ucranianas neutralizaram centenas de alvos, embora Kiev e outras regiões tenham sofrido cortes de eletricidade, água e aquecimento, danos a prédios e serviços, vários feridos e pelo menos um morto. Na linha de frente, a Ucrânia eliminou mais de 1.130 militares russos em um único dia e destruiu tanques blindados, sistemas antiaéreos e drones, enquanto suas forças não tripuladas atacaram depósitos e sistemas inimigos. O ministro Sevilha destacou o apoio energético internacional de vários países europeus e, em Davos, foi debatida a criação de um tribunal especial pela agressão russa. Isso é tudo por hoje. Conta pra gente de qual país você está nos assistindo e compartilha sua opinião nos comentários. Lembre-se, a Ucrânia luta, o mundo tá vendo. Glória à Ucrânia e glória aos heróis!